Olá, eu sou o professor Felipe Ricardo e você está na plataforma Grow Cursos Online. No curso de hoje, nós vamos falar sobre o gerenciamento do principal ativo das organizações, ou seja, a gestão de pessoas. E o que nós vamos abordar nesse curso de gestão de pessoas? Nós vamos começar entendendo o que é a gestão de pessoas, ou seja, nós vamos aprender sobre o seu conceito e a sua história, ou seja, como que começou e como que chegou até o conceito aplicado nos dias de hoje. Vamos conhecer os diferentes tipos de gestão de pessoas, ou seja, é um conceito tão abrangente que ele foi fragmentado em diferentes tipos para diferentes aplicações. Vamos entender qual é o seu objetivo, quais os seus princípios e quais as etapas necessárias para que a gente possa aplicar dentro da organização e como é aplicado dentro das organizações para que possamos então alcançar a este objetivo. Vamos então também entender quais os benefícios nós podemos colher a partir de um processo bem aplicado dentro das organizações, quais são os desafios que precisamos superar para que esse processo seja, vamos dizer assim, implementado, quais são as ferramentas, quais são as tendências que estão sendo utilizadas dentro desse objeto de estudo, que é a gestão de pessoas. Vamos ver exemplos práticos de grandes empresas que têm na gestão de pessoas um grande aliado aí para alcançar resultados extremamente satisfatórios. Vamos fazer uma conclusão, um resumo de tudo que nós vamos apresentar aqui nesse curso e ao final nós vamos aí então treinar, nós vamos ver se todo o conteúdo que foi aqui apresentado, ele é então aplicado aí em questões que são utilizadas em vestibulares ou mesmo em concursos, beleza? Então, uma dica que eu dou é baixe o PDF do artigo, o link está aqui na descrição desse vídeo. Lá você pode fazer o download do PDF do artigo que nós desenvolvemos sobre a gestão de pessoas. Eu acho interessante que lá tem um conteúdo bem completo e você pode aí acompanhar à medida que a gente vai aqui desenvolvendo o curso, você vai acompanhando aí os tópicos, porque tudo isso que nós vamos apresentar aqui nesse curso está no nosso artigo, aqui de uma forma mais resumida. E também o PDF desse slide que a gente vai utilizar aqui para a condução da aula também está lá disponível para download no nosso artigo. E mais uma vez, o link está disponível aqui na descrição do vídeo. Beleza? Então vamos dar início à nossa aula. O que é a gestão de pessoas? A gestão de pessoas reúne as práticas e políticas que administram o comportamento humano nas organizações. Ou seja, gestão são as ações necessárias para se planejar, executar e controlar os resultados relacionados a pessoas. Essa área busca alinhar os objetivos individuais e coletivos, promovendo o desenvolvimento dos colaboradores e o alcance dos resultados corporativos. Ou seja, o que é necessário para que os colaboradores, sejam eles nas suas ações individuais ou coletivas, o que é necessário para que eles possam auxiliar as organizações a alcançar os resultados corporativos. Ela se consolidou como um dos principais pilares da administração moderna, pois trata diretamente dos talentos, das competências e dos relacionamentos interpessoais no trabalho. Ou seja, esse objeto de estudo, a gestão de pessoas, virou algo extremamente relevante dentro das organizações, tratado como um item estratégico para alcançar resultados satisfatórios. E quando a gente fala em gestão de pessoas, a gente tem que lembrar de um termo que é muito conhecido quando a gente fala em pessoas dentro de um ambiente corporativo, que é o recurso, recursos humanos.
o famoso RH. O RH, ele se desenvolveu para esse objeto, que é a gestão de pessoas. Por que que houve essa evolução? Vocês aí, algumas pessoas podem estar pensando, mas ainda existe os recursos humanos? Sim, porém, em um tempo passado, ele tinha uma ótica operacional, ou seja, ele ficava como responsável pela parte de recrutamento e seleção, a parte de treinamento, toda aquela parte de auxílio, de informação que os funcionários precisavam, e a parte de reconhecimento. Ou seja, tudo isso era feito com uma ótica operacional, ou seja, a estratégia, a direção da empresa, vamos dizer assim, não dava tanta relevância para essas práticas de administração operacionais executadas pelo RH. Essa parte da direção estava mais focada na questão de finanças, de produtividade, de qualidade, de relacionamento com o fornecedor, com o cliente, e deixava, vamos dizer assim, o RH mais de lado, como uma atividade secundária para alcançar os resultados. Com o passar do tempo, e a gente vai entender como que isso se desenvolveu até chegar aí na gestão de pessoas, que é aplicado hoje nas organizações para alcançar resultados satisfatórios, entendeu que essas práticas do RH teriam que ser adicionados à estratégia da empresa e tratados com uma seriedade, com um foco especial, para que pudesse, então, alcançar resultados satisfatórios. Então, a gestão de pessoa vem como uma solução estratégica para que pudesse alinhar o desempenho humano com os resultados corporativos. Ou seja, a gestão de pessoas vem como a solução para que possa aumentar o desempenho humano e, consequentemente, isso é uma relação, vamos dizer assim, de uma proporção igual, ou seja, quanto melhor o desempenho humano, maior será os resultados corporativos. Então, a gestão de pessoas, ela se torna essa estratégia das empresas para que possamos aumentar o desempenho humano e, consequentemente, melhorar os resultados corporativos. Não tem como aumentar os resultados corporativos sem que o desempenho humano, o desempenho dos profissionais não estejam adequados, não seja constantemente melhorado. A gestão de pessoas, conforme eu falei no início, ela trata do planejamento, da execução e do controle das ações necessárias para aumentar esse desempenho humano. E quando a gente fala em gestão, nós estamos falando da gestão de pessoas, nós estamos falando do campo de maior complexidade. E por que a gestão de pessoas, apesar de ser essa solução que vai melhorar o desempenho humano e vai aumentar os resultados corporativos, melhorar esses resultados, por que ele tem a maior complexidade, a maior dificuldade de fazer essa gestão? Porque aqui nós estamos falando de pessoas. As pessoas, elas têm, os seus próprios desejos, ela têm os seus anseios, ela tem os seus sentimentos que muitas das vezes, não estão, totalmente alinhados com a necessidade
da empresa, com o planejamento da empresa. Então, é necessário alcançar esse equilíbrio entre as expectativas das pessoas e da empresa. Isso daqui tem que haver um equilíbrio, pois não adianta a empresa querer o atendimento somente de suas expectativas, dos seus planos, da sua programação, sem que as pessoas, sem que os funcionários não estejam alinhados com essas expectativas. Da mesma forma, não adianta atender todas as expectativas, todos os desejos, os anseios das pessoas, dos funcionários, sem que isso esteja alinhado às expectativas da empresa. Então, é necessário alcançar esse equilíbrio entre as expectativas das pessoas, ou seja, dos funcionários, e as expectativas da empresa, para que a gente possa, então, de fato, ser uma solução que vai aumentar o desempenho humano e, consequentemente, melhorar os resultados corporativos. Então, basicamente é isso. São as ações necessárias, seja elas ações práticas ou políticas que vai gerir o comportamento das pessoas dentro das organizações, para que possamos então alcançar um melhor desempenho humano, ok? E, consequentemente, melhorar os resultados corporativos. Então, para que esse conceito ele seja mais bem melhor entendido, vamos assim dizer, eu trouxe aqui um exemplo fictício. Essa empresa ela não existe, mas eu acredito que se não é com vocês, vocês com certeza conhecem alguma pessoa que possa ter trabalhado em um ambiente hostil, como vai ser apresentado aqui. Então, ó, Auto Mais Veículos é uma concessionária de venda de veículos novos e seminovos, com um ambiente de trabalho desorganizado e o clima tenso. Os colaboradores não recebem a capacitação necessária, não são reconhecidos e não participam das decisões aí que a alta cúpula da empresa acaba tomando. Os gestores adotam posturas autoritárias, o diálogo é inexistente e o ambiente é desmotivador. Como resultado, há um alto índice de absenteísmo, ou seja, a pessoa não se sente bem naquele ambiente, aquele ambiente está trazendo uma carga aí que está afetando o seu emocional, até mesmo o seu sistema biológico, e de alguma forma está impedindo que ela vá trabalhar. Aumenta a rotatividade, ou seja, as pessoas não querem ficar ali naquele ambiente, acabam pedindo demissão, e aí novos funcionários têm que ficar sendo contratados para repor, e aí a rotatividade é muito grande e acaba tendo como consequência a queda do desempenho. A empresa perde talentos, produtividade e competitividade por não tratar a gestão de pessoas como parte da estratégia organizacional. Então, nós temos aqui um veículo de uma empresa, ó, aqui nós temos um exemplo de uma empresa, uma concessionária que vende veículos, onde o ambiente, onde a gestão de pessoas não é priorizada. E aí tem algumas consequências. Então, vamos a algumas características aí dessa empresa. Ausência total de capacitação e treinamentos para colaboradores. A gente sabe que o mercado de vendas é necessário que os vendedores, os profissionais aí responsáveis por efetuar as vendas nesse caso, dos carros aos clientes, eles têm que estar em constante capacitação. A questão da comunicação deles tem que ser muito clara, a abordagem com cada tipo de cliente tem que ser diferente. Então, essas pessoas, esses vendedores, eles têm que ser constantemente preparados, eles têm que ter
um completo conhecimento, principalmente se tratando de veículo, ele tem que entender todas as tecnologias do produto que ele vai oferecer para o seu cliente, ele tem que entender o seu cliente, ele tem que entender qual é a melhor solução para o seu cliente. Então, o próprio cliente sabe quando ele está sendo bem atendido, quando aquele vendedor está de fato buscando solucionar o seu problema, atender ali o seu desejo, o seu anseio. Então, é necessário que esses vendedores tenham constante capacitação. E outros funcionários também, responsáveis às vezes, pela administração da empresa, pela parte de controle. Então, todo mundo tem que ser capacitado para que ele possa entregar o melhor resultado. Falta de reconhecimento e valorização do esforço individual. Às vezes, aquele funcionário ele está desempenhando muito bem a sua função, ele está entregando um resultado relevante, porém, por parte da liderança, por parte da empresa de uma forma geral, ele não está sendo reconhecido. Todo aquele esforço que ele está desempenhando, isso não está sendo valorizado. Então, ele acaba desanimando, ele acaba tendo uma queda no seu desempenho. Gestores com perfil autoritário e centralizador. Nós vivemos num mundo muito dinâmico, onde é necessário, às vezes, tomada de decisões rápidas, é necessário aí, às vezes, mudar um planejamento e, por vezes, um gestor com perfil autoritário e centralizador não permite que os próprios subordinados façam essas mudanças, tomem algumas decisões ali, e eles exigem que essas decisões passem por ele, para que ele tome a decisão, porque ele acredita que ele é mais capacitado do que as pessoas para tomar algumas decisões, eles acabam tendo aquela postura mais rígida, mais ríspida com seu subordinado, se colocando aí numa posição de superioridade, e aí acaba tornando um ambiente, um clima tenso, um clima, vamos dizer assim, mais hostil. A comunicação interna é falha e a ausência de diálogo entre os setores, ou seja, a comunicação ela é extremamente relevante, não só a comunicação falada, como a comunicação escrita, a comunicação visual, tudo tem que estar muito bem alinhado. E às vezes essa falha de comunicação faz com que as informações necessárias não sejam passadas às pessoas de interesse. E aí acaba tendo alguns ruídos, algumas falhas que possa impactar aí dentro dos resultados da empresa. O ambiente de trabalho é tenso, competitivo e desmotivador. Quando tudo isso que a gente já citou como característica desse ambiente acontece, é um ambiente hostil, um ambiente que não promove aí uma harmonia entre as pessoas, acaba criando um ambiente tenso, competitivo, onde tem uma série de ruídos, as pessoas acabam não tendo um comportamento muito amigável umas com as outras, e isso aí acaba desmotivando. As pessoas, muitas das vezes, passam grande parte do tempo delas dentro das empresas, dentro do seu ambiente profissional, e isso ali, ficar num ambiente onde você não está se sentindo bem, onde o clima não é bom, naturalmente as pessoas vão ficar desmotivadas. Os colaboradores não têm autonomia para propor melhorias ou tomar decisões, isso aí dado gestores com perfil autoritário e centralizador. Processos desorganizados e falta de clareza nas metas e responsabilidades, ou seja, falha na comunicação, falha na estrutura do processo de um modo geral. Então, existem empresas que têm essas características, talvez não todas elas, mas parte dessas características, o que prejudica o ambiente, prejudica o desempenho das pessoas, dos trabalhadores. Então, aqui nós estamos em um exemplo onde, vamos dizer assim, está praticamente tudo muito errado e, consequentemente, os resultados da empresa são muito ruins, ou seja, os concorrentes dessa empresa, muito provável, estão fazendo mais vendas, estão alcançando aí faturamentos melhores, está tendo aí talvez expansão, e essa empresa acaba ficando para trás
porque ela não consegue se desenvolver aí nessa parte de gestão de pessoas. E como que surgiu esse conceito até se chegar aí nas estratégias das empresas? O conceito de gestão de pessoas surgiu a partir da Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi um marco aí dentro do ambiente, dentro das empresas, o ambiente corporativo, vamos assim dizer, pois ali eh, a gente tem aí uma certa divisão do que era um trabalho mais artesão para um trabalho industrial, com a maior escala, com maior possibilidade de atendimento a uma demanda no final do século XIX, quando as empresas começaram a se preocupar com a produtividade e a eficiência do trabalho. Na época, o foco era estritamente técnico e controlava o comportamento dos trabalhadores por meio de regras rígidas e supervisão constante. Então, para que a gente possa entender o desenvolvimento e como a gestão de pessoas chegou até os dias atuais, vou desenhar aqui um gráfico para que a gente possa entender como que funcionou essa evolução. Traçar esse gráfico aqui. Hum, tá, aqui que tá. Ok. Então, esse gráfico aqui, nós vamos representar o tempo e aqui nós vamos representar o nível de produção. Então, vamos imaginar que o nível de produção num período anterior à Revolução Industrial era aqui, ó, era um nível de produção baixo. Aí veio a Revolução Industrial e aumentou aí o nível de produção. Depois estabilizou. Então, ó, vamos aqui representar pela Revolução Industrial. Então, aqui a gente percebe que houve um aumento aí da produção, dos níveis de produção dentro de um contexto global, vamos assim dizer. E depois aí do advento das máquinas, e aí a gente teve uma certa estabilização. E com isso, nós tínhamos então, vamos fazer uma linha aqui tracejada, que é a linha da demanda, e essa demanda, num primeiro momento, ela foi atendida. Depois, essa demanda, ela aumentou, seja pelo desenvolvimento aí, humano, a quantidade de pessoas aumentou, veio aí a globalização, as nações passaram a se conectar, estar mais próximas uma das outras, e houve também aí vamos dizer assim, estabilizou aí a necessidade aí da demanda. Então, aí houve uma necessidade, novamente, das empresas em se adaptar, buscar novas soluções para que essa demanda pudesse ser, então, atendida. Tá? Então, aqui ó, nós podemos destacar a globalização e, vamos dizer assim, os avanços tecnológicos, de uma forma geral, seja a internet, a eletricidade, tudo aí que aconteceu aí com o passar do tempo e possibilitou as empresas ter um aumento aí na sua produção. Depois, de novo, vamos dizer que houve uma certa estabilidade. Então, atendeu a demanda com o advento aí das novas tecnologias, a globalização, a informação, a internet, as máquinas cada vez mais desenvolvidas, e com isso atendeu a uma demanda. Porém, essa demanda, ela novamente teve um aumento dessa demanda, porque os clientes, nós consumidores, passamos a ser mais exigentes, nós estamos priorizando não somente mais o preço, mas também a posição da empresa, como que ela
está se relacionando com o ambiente, teve toda essa necessidade do cliente, além do produto ou do serviço em si. E aqui se caracteriza pela, vamos dizer assim, uma certa, como que eu posso dizer, onde essa tecnologia ela está acessível a todas as empresas, ou seja, todos os concorrentes eles estão aí de posse das tecnologias, de posse das máquinas, dispostos de todos os recursos necessários, ou seja, as empresas, elas hoje, as concorrentes, elas têm recursos muito semelhantes para poder desenvolver o seu produto, para poder desenvolver o seu serviço. E então aqui, para que, então eu até escrever aqui, ó, demanda, para que as empresas possam então alcançar a essa demanda, a essa participação no mercado, ela vai ter que ter uma maior produção e uma redução do seu custo, para que ela possa entregar esse produto aí a um preço competitivo dentro do mercado. E como que as empresas conseguem ter maior produção e e uma redução do seu custo é através da gestão, ou seja, as práticas e processos envolvendo as pessoas precisam ser geridas. E aqui nós estamos falando em gestão da produção, da qualidade, gestão ambiental, gestão financeira e a gestão de pessoas, que foi aquilo que a gente já falou dentro do conceito, que são as práticas e as ações necessárias para que os funcionários eles tenham um aumento no seu desempenho, desempenho humano ele possa ser melhorado. Então, com essa necessidade de aumentar a produção e reduzir o custo, surgiu a gestão como um objeto de estudo, como uma ciência aí corporativa, vamos assim dizer, houve aí, então diversos estudos para que a gente pudesse alcançar então essa maior produção, essa redução de custo, melhorar a qualidade do produto, do serviço. Então, muitos estudiosos passaram a desenvolver trabalhos, pesquisas voltados para a gestão de pessoas, para que então essas práticas que foram sendo aí então estudadas e aplicadas nas organizações pudessem trazer resultados aí satisfatórios. Então, ó, para a gente poder entender como que se chegou até os dias atuais, a tecnologia, a globalização e a valorização do conhecimento modificaram a forma como as empresas lidam com seus profissionais, ou seja, surgiu-se aí uma necessidade para que ela pudesse então aumentar aí o seu nível de produção. Hoje, a ênfase está no desenvolvimento de competências, no engajamento e na liderança participativa, integrando pessoas, processos e resultados organizacionais. Então, a gestão de pessoas, com o tempo, ela foi evoluindo por uma necessidade das empresas em alcançar essa demanda, aumentar a sua participação no mercado. Então, as práticas de gestão de pessoas hoje são vistas aí como totalmente necessárias dentro da estratégia da empresa para que a gente possa aumentar a produção, reduzir o custo através do melhor desempenho humano. Beleza? E quais são os diferentes tipos? Então, a gestão de pessoas, ela se tornou aí um conceito tão abrangente, tão importante dentro do mundo corporativo, que, vamos dizer assim, surgiram fragmentos aí do conceito. O conceito, ele tem o mesmo objetivo, vamos assim dizer, a mesma aplicação, só que em diferentes
cenários, ou seja, para cada tipo de empresa, para cada tipo de cultura, de estrutura, é necessária aí uma gestão, uma aplicação diferente de gestão de pessoas. Então, ó, a gestão de pessoas é um campo abrangente, que reúne diferentes linhas de pensamento e diversas abordagens práticas. Cada organização adota um modelo que melhor se ajusta à sua cultura, sua estrutura e seus objetivos. Ou seja, vamos aqui só dar um parêntese. Uma ONG, por exemplo, que está tratando aí, onde o objetivo dela é talvez uma ação humanitária, talvez ter uma ajuda, vamos, por exemplo, ajuda a crianças carentes, ou seja, o objetivo dela é ajudar o maior número de crianças possíveis e que essas crianças saiam aí de uma situação, talvez de uma pobreza, de uma falta de alimento e passem a ter uma vida mais saudável, uma vida mais digna, vamos assim dizer. E já uma empresa de tecnologia, o objetivo dela é produzir mais dispositivos, é ampliar aí o seu acesso para o globo, vamos assim dizer. Então, são objetivos diferentes. Cada organização ela tem um objetivo diferente, mas a gestão de pessoas é aplicável a todos os tipos de organização. Desse modo, compreender os principais tipos de gestão de pessoas ajuda a identificar estratégias eficazes para desenvolver talentos, fortalecer a equipe e alcançar os resultados de forma sustentável. Então, vamos conhecer esses diferentes tipos. O primeiro deles é o modelo de alta performance. Nesse tipo, o foco está na meritocracia e na busca por resultados superiores. O desempenho é medido por indicadores e recompensado conforme o mérito. Ou seja, nesse tipo de gestão de pessoas, os trabalhadores, os funcionários, as pessoas são incentivadas a performar, a entregar um resultado melhor, e quanto maior for o resultado, quanto melhor for o resultado por ela entregue, ela vai ser recompensada aí pelo seu esforço. Então, aí um termo que é muito, vamos dizer assim, caracterizado por esse tipo é a meritocracia, ou seja, ele recebe o mérito conforme aí o seu desempenho. Uma empresa que aplica muito essa questão da meritocracia é a Ambev. Quem não leu o livro Sonho Grande, eu recomendo ler o livro. A gente entende como funciona aí a operação da Ambev na visão dos seus criadores, vamos assim dizer, dos responsáveis aí pela gestão da empresa, e eles adotam esse modelo de gestão de pessoas, da meritocracia, ou seja, eles buscam alcançar um melhor desempenho humano através da recompensa conforme o resultado que eles entregam. Tem um modelo tradicional de recursos humanos. Esse modelo baseia-se em rotinas burocráticas como admissão, folha de pagamento e controle de ponto. O foco está em tarefas operacionais e o cumprimento de normas. Aqui eu não vou generalizar empresas mais tradicionais, empresas de grande porte, onde é necessário aí, ser mais burocrática para que consiga aí, de uma forma mais igualitária, vamos assim dizer, de uma forma que abrange todos os funcionários. Então, é necessário aí empresas muito grandes que têm muitos funcionários a trabalhar aí talvez de uma maneira mais burocrática. As empresas mais tradicionais buscam esse modelo mais tradicional, onde o RH, os recursos humanos, ele fica responsável aí por essas tarefas de admissão, treinamento, folha de pagamento, controle do ponto. Então, existe ainda empresas que ainda não adotam a gestão de pessoas como uma parte estratégica do negócio. A coisa é mais, vamos dizer assim, burocrática. Tem também o modelo
comportamental ou humanista. Nesse modelo, os aspectos emocionais e sociais dos colaboradores ganham destaque. Ele prioriza a motivação, a liderança e o clima organizacional. Além disso, valoriza o relacionamento interpessoal como ferramenta de produtividade. Aqui pode ser aí numa empresa onde nós estamos falando de ações mais humanitárias, são empresas aí que onde a questão do lucro, da lucratividade, da produção, às vezes não é o foco, empresas onde o objetivo talvez não esteja voltado a essa questão de produção e faturamento, então elas conseguem aí talvez implementar esse lado mais humanista. Isso não quer dizer que as empresas onde o objetivo é faturamento, produção, não tenham uma visão humanista. Isso também varia muito em relação ao gestor da empresa, não é a empresa em si. Então, mas como aqui a gente quer caracterizar e dar um exemplo, talvez esse seja aí a melhor forma de caracterizar. Modelo estratégico de gestão de pessoas. Aqui a gestão de pessoas integra-se ao planejamento organizacional. O RH atua como parceiro de negócio, contribuindo para as metas e resultados. Portanto, o foco é alinhar o desenvolvimento humano às estratégias corporativas. Então, é, aqui nesse caso, aqui tem até um exemplo de empresa que define meta de desempenho em conjunto com gestores e equipes. Então a coisa é mais integrada, ou seja, as pessoas participam dessa parte aí do planejamento da empresa na hora de definir as metas, na hora de definir quais os resultados a empresa ambiciona aí alcançar. Então, muitas das vezes, nesse tipo de gestão de pessoas, os funcionários, os gestores, eles estão intimamente envolvidos, pois eles podem dar aí os seus pontos de vista, suas observações, levantar alguns pontos que possam ser aí, então, melhorados. Então, esse tipo de gestão ela é mais integrativa, integra aí as pessoas, a gestão, os próprios operadores, para que juntos entendam aí qual o melhor caminho a ser seguido. Tem também o modelo por competências. Esse modelo foca no desenvolvimento e na aplicação de competências técnicas e comportamentais que geram valor para a empresa. Assim, as organizações avaliam seus profissionais por resultados e comportamentos esperados. Ou seja, aquela empresa que define, ó, para você ser um funcionário nesse nível, é necessário você se comportar dessa maneira, é necessário você entregar esse resultado. Se você ambiciona ir para um nível superior, é necessário você ter esse tipo de entrega. Então, isso aí é o que é conhecido aí pela matriz de competência. Muitas das vezes existem tem umas exigências, é necessário ter o curso superior, ter uma pós-graduação nesse curso, é necessário você saber falar uma, duas línguas, essas línguas específicas, para que você se coloque aí na posição para assumir aí aquele determinado cargo, aquela determinada colocação aí dentro do organograma da empresa. Beleza? Tem também o modelo participativo ou colaborativo. O modelo participativo estimula o envolvimento dos colaboradores nas decisões e processos organizacionais. Por outro lado, reduz a hierarquia e promove o trabalho em equipe. Se a gente fosse dar um exemplo de empresa, são as startups, onde é necessário ali tomada de decisão rápida, é necessário aí mudança de curso, muitas das vezes de forma muito ágil. Então, as startups, elas não costumam não dar muito valor, vamos assim dizer, muita importância para o organograma, a hierarquia em si. O grande objetivo é que junto ali a equipe consiga entregar aí o resultado dentro do tempo, né? Que geralmente o tempo das startups são muito curtos, as atividades são realizadas de forma muito ágeis, então é necessário, eles deixam um pouco de lado essa questão estrutural e priorizam aí o desempenho, o desenvolvimento das suas atividades, das ações ali, para alcançar um determinado resultado. E nesse modelo é necessária uma participação muito grande de toda a equipe para se alcançar aí
esse resultado. Então, nesse momento, a gente já deve estar entendendo qual é o objetivo aí da gestão de pessoas. Mas vamos lá. O principal objetivo da gestão de pessoas é alinhar o desempenho humano aos resultados organizacionais. Então, já vamos deixar isso aqui descrito. Então, aqui nós temos um nível de desempenho humano e é necessário que esse nível de desempenho humano esteja alinhado aos resultados organizacionais. Esse alinhamento ocorre por meio do desenvolvimento de competências, da motivação e da criação de um ambiente favorável ao crescimento. Então, aqui nós temos a forma como a gente vai aumentar esse desempenho humano, que é através do desenvolvimento de competências, da motivação e da criação de um ambiente favorável. E como que a gente vai alcançar esse desenvolvimento de competências, da motivação e de um ambiente favorável? Isso é através de treinamento e capacitação, através de tecnologia, através de comunicação, uma boa comunicação, é claro, através do reconhecimento. Que a gente pode até utilizar aquele termo que é muito usado aí nos ambientes, que é o feedback. Isso é uma coisa que, na minha visão, não era necessário deixar aqui escrito, mas por vezes ainda acaba faltando em muitos ambientes corporativos. O respeito, ele é extremamente necessário. A questão das oportunidades internas à empresa, a questão da integração de diferentes tipos de pessoas, diferentes gêneros, diferentes culturas, diferentes etnias. Isso tudo é necessário aí ter uma completa integração. Isso aqui foram só alguns exemplos, tá? Possivelmente existem muitos outros tipos de exemplos que a gente possa desenvolver as competências, a motivação e um ambiente favorável. E quando a gente consegue alcançar isso, naturalmente o nosso nível de desempenho humano ele é maior e, consequentemente, os resultados organizacionais eles também são maiores. Ou seja, ao valorizar o potencial das pessoas, a empresa melhora a produtividade, reduz conflitos internos e fortalece a cultura organizacional. Dessa forma, a gestão de pessoas torna-se um instrumento estratégico para alcance de metas e o crescimento sustentável da organização. Beleza? Então, basicamente, esse é o caminho para que a gente possa melhorar o desempenho humano e, consequentemente, os resultados organizacionais. E quais são os princípios que a gestão de pessoas elas se apoia e consegue sustentar aí esse objeto de estudo? Vamos dizer assim, esses fundamentos determinam a forma como as pessoas são tratadas, motivadas e desenvolvidas. Além disso, fatores como cultura organizacional, liderança e comunicação influenciam diretamente a aplicação desses princípios no dia a dia corporativo. O primeiro princípio é cultura e valores organizacionais. A gestão de pessoas deve refletir a cultura e os valores da empresa. Por outro lado, quando esses elementos não estão alinhados, surgem conflitos e baixa motivação.
Desse modo, compartilhar os princípios comuns fortalece o senso de identidade e o engajamento das equipes. Ou seja, é necessário que haja, vamos dizer assim, uma similaridade, que haja uma conexão entre a pessoa e a empresa. Ou seja, é extremamente necessário que os trabalhadores, os funcionários, as pessoas, elas procurem empresas que estejam alinhadas à sua cultura e aos seus valores, para que, quando ela estiver dentro desse ambiente, possa então, vamos dizer assim, as coisas fluir de uma forma mais natural. Porque se uma empresa, você acaba sendo contratado por uma empresa que não está alinhada com aquilo que é a sua cultura, com aquilo que é os seus valores, naturalmente você não vai se sentir motivado dentro daquele ambiente. Então é necessário que as empresas, elas busquem funcionários que estejam alinhados à sua cultura e os seus valores, da mesma forma que os funcionários busquem, que os profissionais busquem empresas que também estejam alinhados à sua cultura e seus valores. Pois quando está alinhado funcionário e empresa, essa questão da cultura e do valor, as coisas se tornam mais fáceis aí dentro do dia a dia corporativo. Valorização do ser humano. Isso é, vamos dizer assim, aplicável a todas as empresas. A empresa tem que reconhecer o trabalhador como seu principal ativo. Quando as pessoas se sentem valorizadas, demonstram mais engajamento, produtividade e lealdade. Assim, esse princípio se torna a base da motivação e da construção de ambientes de trabalho saudáveis e cooperativos. Ou seja, os funcionários eles têm que ser valorizados. Claro que aqueles funcionários que não estão alinhados às ações à necessidade da empresa, ele não está cumprindo com o seu papel, ele deve ser, vamos dizer assim, retirado do quadro de funcionários. Isso é normal. Mas aquele funcionário que está desempenhando bem o seu papel, é necessário que ele seja valorizado, é necessário que ele seja reconhecido, para que isso seja aí, vamos dizer assim, um estímulo para que esse funcionário e até outros funcionários possam estar sempre buscando a melhoria, que é o que as empresas desejam. Comunicação transparente. A troca clara e contínua de informação fortalece a confiança entre líderes e equipes. Além disso, uma comunicação eficaz reduz ruídos, evita conflitos e garante que todos compreendam os objetivos e valores organizacionais de forma alinhada e participativa. Ou seja, é necessário que os funcionários eles tenham ciência do que é necessário fazer e como ele vai fazer as suas atividades. Quais são as expectativas aí da liderança para aquele turno de trabalho, para aquela jornada, para aquele período, e que eles tenham a liberdade também de receber, perguntar e passar todas as informações. É completamente necessário que todo mundo esteja ciente das suas responsabilidades, dos seus afazeres, do que é necessário para que a equipe atinja o resultado. Qualquer tipo de dúvida já vai gerar algum ruído. Se essa informação ela não está disponível, isso vai gerar ruído, vai gerar retrabalho, vai gerar atraso. Então, comunicação deve ser transparente, deve ser muito bem estruturada aí os canais de comunicação para que todos tenham as informações necessárias para realizar aí as suas atividades. Liderança humanizada. O líder atua como orientador e facilitador do desenvolvimento das pessoas. Desse modo, a liderança humanizada enfatiza a empatia, o diálogo e o reconhecimento. Por exemplo, líderes que escutam as suas equipes inspiram comportamentos positivos e fortalecem o senso de pertencimento. Isso já está mais que provado aí, com o passar do tempo, que aquela liderança autoritária, aquele comportamento mais rígido, isso não dá muito certo aí com o passar do tempo. E aí, com os avanços da tecnologia, da informação, isso aí, vamos dizer assim,
tornou esse tipo de líder, vamos dizer assim, mais escasso nos ambientes corporativos hoje. Então, a liderança ela tem um papel fundamental no desenvolvimento das pessoas, ela tem um papel fundamental aí na comunicação, ela tem um papel fundamental no reconhecimento aí dos funcionários, na capacitação. Então, o líder ele tem um papel fundamental dentro do processo da gestão de pessoas. Um líder ele deve ser preparado para a posição que ele está, pois ele, vamos dizer assim, é o catalisador, é o que vai poder fazer com que um funcionário aí que entrega um resultado mediano possa entregar um resultado extremamente satisfatório. Meritocracia e reconhecimento. Valoriza o desempenho individual e coletivo por meio de recompensas justas. Assim, a meritocracia estimula o comprometimento, melhora o clima organizacional e promove o senso de justiça dentro da empresa, reforçando o vínculo entre esforço e resultado. Fica muito fica um ambiente chato quando os funcionários sentem que eles estão desempenhando muito bem o trabalho deles e não estão sendo reconhecidos por esse trabalho. Às vezes a empresa divulga aí resultados extremamente satisfatórios, de lucro, de produção, e os funcionários acabam se sentindo injustiçados quando a empresa divulga esses resultados e eles não são, de certa forma, reconhecidos. Então, é importante que exista esse reconhecimento, que as empresas reconheçam aí também esforços individuais. Às vezes, um trabalhador ele está desempenhando quando comparado aos outros funcionários aí do mesmo nível, das mesmas função, às vezes ele está desempenhando um resultado melhor e é algo que é bastante relevante. Então, é importante reconhecer tanto o funcionário individual, que está fazendo um trabalho muito bem feito, além das expectativas, assim como as equipes que entregam aí resultados além do que estava previsto. E às vezes, até quando o resultado é previsto, é importante também reconhecer. Desenvolvimento contínuo envolve o aprimoramento das competências técnicas e comportamentais dos profissionais. Portanto, a aprendizagem constante impulsiona a inovação e garante que a empresa acompanhe as mudanças do mercado, fortalecendo a sua competitividade e sustentabilidade no longo prazo. Ou seja, os trabalhadores constantemente devem ser capacitados, treinados para que eles possam estar em constante evolução. E qual que é o processo para que a gente faça a implementação da gestão de pessoas? A gestão de pessoas funciona por meio de etapas que conectam as necessidades da empresa ao potencial dos colaboradores. Cada fase contribui para atrair, desenvolver e reter talentos de forma estruturada. Ou seja, aqui começa desde o tipo de funcionário que a empresa deseja ter dentro do seu quadro, até que ela tenha por objetivo manter esse funcionário dentro da empresa. Então, aqui nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7 passos aí para aplicação da gestão de pessoas. É claro que isso aqui é um ciclo, né? Tem que ficar constantemente aí sendo se passando por essas etapas aí até que as empresas consigam manter uma equipe aí de alto rendimento. Então, o primeiro passo é o planejamento de pessoas, ou seja, dentro da sua cultura, dentro da sua estrutura, dentro dos seus objetivos, dentro da sua estrutura ali de organograma, a empresa tem que definir qual é o tipo de pessoa que ela precisa, que ela deseja para estar em cada uma das suas posições. Ou seja, ali é o momento de definir que algumas características pessoais, algumas características profissionais, algumas experiências necessárias, alguns cursos e qualificações aí para cada posição. Então é necessário que a empresa defina o tipo de profissional que ela deseja para cada posição ali dentro do seu organograma, dentro da sua estrutura. Definido o tipo de profissional,
que ela deseja, ela vai para a sua parte de recrutamento e seleção, ou seja, ela vai buscar aí esses profissionais, caso eles já não estejam dentro da sua estrutura, ela vai buscar aí atrair esses profissionais que ela deseja, através do recrutamento e seleção. Muitas das vezes utiliza aí empresas para fazer essa busca por esses profissionais, onde ali, dentro de um processo ali de recrutamento, ela vai selecionando ali, dentro de um universo de candidatos, ela vai selecionando aquele ou aqueles que melhor se adaptam aí ao seu planejamento de pessoas. Escolhido essas pessoas, entendido ali que vai ser uma relação onde o profissional e a empresa vai sair ganhando, fecharam ali um acordo, é necessário fazer uma integração e um acolhimento, ou seja, apresenta o novo colaborador a missão, os valores, processos internos da empresa. Essa etapa é essencial para reduzir a ansiedade inicial e facilitar a adaptação. Ou seja, um funcionário novato, vamos assim dizer, ele não tem muito conhecimento do processo da empresa, das pessoas, então é necessário que ele seja devidamente integrado aí a esse novo, ambiente, que ele, possa entender, que ele possa se sentir bem à vontade aí nessa etapa inicial, que é tudo muito difícil, é tudo muito novo, então, ele não está, vamos dizer assim, 100% à vontade dentro daquele ambiente, então é necessário um processo aí de acolhimento para que ele possa então num curto período de tempo, o mais rápido possível, ele já poder desempenhar aí suas atividades e entregar os resultados que a empresa deseja. Treinamento e desenvolvimento, isso já é para todos os funcionários, é necessário constantemente, a gente já falou ali na parte dos princípios, que constantemente as empresas estejam aí treinando, capacitando, desenvolvendo seus funcionários para que eles possam aí cada vez desempenhar melhor as suas atividades. Avaliação de desempenho, isso aí é necessário, isso aí parte muito das vezes dos gestores, das lideranças, poder avaliar o desempenho dos funcionários, conforme os resultados que eles estão entregando. Essa avaliação de desempenho, cada empresa adota um método aí específico para fazer esse processo. Algumas empresas têm isso muito bem estruturados, em outras empresas é feito de forma informal, mas essa avaliação de desempenho é necessária, ou seja, o funcionário ele precisa saber se ele está entregando o resultado que a empresa deseja. E a empresa precisa passar para ele os pontos onde aquele funcionário precisa melhorar, onde ele está indo bem, onde ele está indo mal. É necessário ter essa conversa, é necessário ter esse feedback constante para que o funcionário ele possa então aí ter uma atenção melhor em relação ao seu desempenho. Recompensa e reconhecimento, ou seja, aquele funcionário que está entregando um bom resultado é necessário recompensar, é necessário reconhecer, e aí cada empresa vai adotar a sua forma de fazer esse reconhecimento, seja uma promoção, seja às vezes um valor financeiro, um aumento na remuneração. Então, é uma oportunidade em outro setor, em uma outra unidade da empresa, numa expansão. Aí cada empresa vai, para cada caso, ela vai adotar aí uma ação diferente, mas é necessário funcionário e equipe que desempenha bom resultado, que entrega aí os resultados planejados ou além do planejados, é necessário que esses funcionários eles sejam reconhecidos e recompensados. E isso faz parte da retenção e do engajamento. Ou seja, se você tem um funcionário que ele está bem treinado, ele está bem capacitado, ele atende às suas necessidades, ele é um funcionário que entrega um resultado, imagina você perder esse funcionário e ter que começar todo esse processo de novo, de achar um funcionário, treinar ele, fazer esse processo de integração, acolhimento, ao longo do tempo ele ir se desenvolvendo. Então, é melhor
quando você tem um bom time, é melhor que esse time se mantenha. Aí a gente pode ir naquele jargão que time que está ganhando não se mexe, ele pode ser, de certa forma, aplicado aqui como exemplo. Ou seja, você tem que manter aquele time que está entregando um bom resultado, claro, constantemente desenvolver, capacitar para que possa entregar um resultado cada vez melhor, mas se você tem um ótimo funcionário, não faz sentido você deixar esse funcionário sair da sua empresa, ir para uma outra empresa, só em casos onde, de fato, a empresa não poderia mais arcar com talvez um salário que uma outra empresa vai estar oferecendo, aí realmente não tem jeito, mas aquele funcionário que entrega um valor, a empresa tem que buscar alternativas, buscar ações para que esse funcionário possa ser mantido dentro do quadro de funcionários, ok? Então, quando a gente faz a aplicação, implementa aí a gestão de pessoas dentro da organização de uma forma onde todos os princípios eles estão muito bem fundamentados dentro desse processo de implementação, onde as etapas do processo são seguidas aí de uma forma muito bem estruturada, a gente vai alcançar aí alguns benefícios que vão se estender a uma melhoria dos resultados da organização. E quais são esses benefícios? O aumento da produtividade, ou seja, funcionários motivados e engajados, eles naturalmente vão produzir melhor. Melhoria no clima organizacional, ou seja, tendo um bom clima, as equipes vão desempenhar de uma forma melhor, a empresa vai conseguir reter aí bons funcionários e já é um outro benefício que é a retenção dos talentos, ou seja, se a empresa tem um ambiente bom, se ela consegue aí ter um bom sistema de reconhecimento, de retenção, ela vai conseguir aí manter os seus bons funcionários, ela vai alcançar uma redução de custos operacionais. Isso porque, se você tem aí os seus funcionários, vamos dizer assim, retidos, ou seja, você não tem um nível muito grande aí de rotatividade, se você tem funcionários que desempenham bem o seu papel, naturalmente os seus custos eles vão ser reduzidos. Inovação e aprendizado contínuo, se você tem como prática aí constantemente treinar, capacitar as pessoas, naturalmente você vai alcançar uma maior inovação no melhor desempenho dos funcionários e a questão da sustentabilidade e responsabilidade social. A gestão de pessoas valoriza práticas éticas, respeito à diversidade e equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Então, naturalmente, essa questão da sustentabilidade, responsabilidade social, que é algo muito visado hoje pelas empresas, pelos clientes e pelos próprios funcionários, é algo que a gestão de pessoas trata como um pilar aí também dentro dos seus processos, essa valorização, e aí naturalmente conseguimos aí alcançar essa sustentabilidade. Então, vamos voltar àquele exemplo lá da Auto Mais Veículos. Vamos partir agora do princípio que a empresa entendeu o cenário que ela estava inserida, que ela não estava com um processo de gestão de pessoas bem estruturado, então era necessário ela promover mudanças, era necessário ela estruturar aí a gestão de pessoas dentro do seu processo para que ela pudesse então alcançar resultados satisfatórios. Então, após identificar que o principal problema estava na forma como tratava seus colaboradores, a Auto Mais Veículos iniciou um processo completo de transformação. A empresa aplicou todas as etapas da gestão de pessoas, desde o planejamento e recrutamento até a avaliação e reconhecimento. Os líderes passaram a adotar uma postura humanizada e participativa, priorizando o diálogo e o desenvolvimento. Como resultado, o ambiente de trabalho tornou-se mais colaborativo, a motivação cresceu e os resultados financeiros começaram a melhorar de forma consistente. Então, a gente tinha um cenário inicial
da empresa Auto Mais Veículos, onde a gestão de pessoas não era priorizada, elas passaram a priorizar a gestão de pessoas, implementaram aí conforme as etapas que nós apresentamos, todas baseadas em seus princípios, e agora a característica da empresa mudou. Quais são as características? É basicamente o contrário do que era antes. Hoje nós temos treinamentos regulares e capacitação técnica e comportamental dos colaboradores, implementação de canais de comunicação interna e feedback contínuo, a liderança participativa com foco na escuta ativa e valorização das ideias e das participações aí dos funcionários, reconhecimento por mérito e recompensas alinhadas ao desempenho, programas de integração e acompanhamento de novos colaboradores, políticas de incentivo ao bem-estar e equilíbrio entre vida pessoal e profissional, uso de ferramentas digitais para gestão e avaliação de desempenho. Ou seja, nós saímos de um cenário completamente catastrófico do ponto de vista de gestão de pessoas e estamos num cenário completamente renovado, onde naturalmente, quando nós passamos aqui por cada um desses pontos, a gente já imagina uma empresa mais leve, onde as coisas é um ambiente mais agradável, onde naturalmente a gente possa desempenhar melhor a nossa função. Mas para que a gente possa chegar nesse cenário onde a Auto Mais chegou, é necessário que a gente supere alguns desafios na implementação e no processo contínuo aí da gestão de pessoas. Que desafios são esses? O primeiro deles, resistência à mudança. Quando você está em um cenário e é necessário você mudar completamente esse cenário, a gente pode ter aí uma resistência à mudança, porque a mudança ela exige trabalho, é necessário aí desempenhar um trabalho duro para que essa mudança possa ocorrer de uma forma efetiva. Então, pode ser que tenha resistência aí uma certa dificuldade em adaptar aí alguns colaboradores a essa nova necessidade. Falta de capacitação dos líderes. Como eu falei, o líder é um catalisador dentro desse processo aí da gestão de pessoas. Então é necessário que os líderes estejam totalmente preparados para gestão de pessoas. Então é necessário capacitar. Comunicação ineficiente. É necessário uma boa comunicação para que a gestão de pessoas possa ser devidamente implementada. Alta rotatividade de pessoal. Quando existe essa alta rotatividade, naturalmente os novos funcionários precisam ser totalmente preparados para o ambiente. Então, é necessário um tempo maior até que se chegue aí no nível desejado desse funcionário. Então, a rotatividade, de um certo ponto de vista, é ruim para a gestão de pessoas. Então, é necessário aí reter os talentos. Então, é necessário ter as práticas necessárias para que os funcionários se mantenham aí dentro da empresa. Falta de alinhamento estratégico. A gestão de pessoas só vai dar certo se a alta direção da empresa estiver engajada com essa gestão. Então, se essa gestão ela não parte dos pontos mais elevados da hierarquia da empresa, está fadada ao fracasso. Então, é necessário que a alta cúpula da empresa esteja engajada com o processo de gestão de pessoas. Dificuldade em mensurar resultados. É necessário estabelecer os indicadores de desempenho para fazer todo o controle dessa gestão. Conforme eu falei, gestão é planejamento, execução e controle. Então, para que a gente possa entender se a execução está conforme o planejamento, é necessário fazer um controle adequado das ações que estão sendo executadas. Então, é necessário estabelecer aí os indicadores de desempenho para que esses resultados possam ser medidos e mensurados, para que a gente possa entender se o resultado está bom, ruim ou a gente precisa estar um resultado regular.
Então, quais são as ferramentas, quais são as tendências que a gente tem aí no atualmente que estão sendo aplicadas dentro dos ambientes das empresas que estão voltados aí para a gestão de pessoas? Isso aqui é uma aplicação dentro do sistema SAP, que é o Sistema de Gestão de Recursos Humanos. O SAP é um completo, vamos dizer assim, sistema de gestão para as empresas, e eles têm aí diversos segmentos na área de logística, na área de finanças, na área aí de produção, e também tem aí a sua aplicação voltada para recursos humanos. Então, é uma tecnologia que tem por objetivo facilitar toda aquela operação voltada para recursos humanos. Aqui tem alguns exemplos, igual folha de pagamento, férias, benefícios. Então, ela tem aí relatórios precisos, acompanha aí os processos por indicadores em tempo real. Então, essa aplicação, essa tecnologia agiliza bastante e trata as informações de forma muito segura e promove aí até a integração entre diferentes setores da empresa, facilita aí a comunicação desses dados. Então, essa tecnologia é algo que já está bastante presente aí dentro dos ambientes corporativos. Software de recrutamento e seleção. Aqui a gente trouxe até o exemplo do Gup e o Kenobi, que são ferramentas, tecnologias aí que auxiliam as empresas nesse processo de recrutamento e seleção. Então, hoje existe diferentes soluções que buscam aí suprir essa necessidade das empresas de recrutamento, sempre priorizando aquele perfil que é mais adequado a cada tipo de empresa. Então, hoje existe essas empresas que fazem todo esse processo de consultoria para as empresas, entregando aí como resultado aquele candidato mais adequado para a posição da empresa, né, onde existe ali essa necessidade. Avaliação de desempenho 360. Isso é uma coleta de feedback de diferentes níveis hierárquicos para analisar o desempenho dos colaboradores, ou seja, o funcionário não é avaliado por uma única pessoa, ele é avaliado por diferentes pessoas ali com essa visão diferente de diferentes pessoas. Naturalmente, ela tem um feedback mais completo, onde a gente pode ter um resultado mais satisfatório, entendendo quais são os pontos positivos, quais são os pontos de melhoria do funcionário. Plano de desenvolvimento individual, ou seja, estrutura para cada funcionário, não de uma forma em grupo, cada funcionário vai ter aí as suas metas e as suas necessidades específicas de ser atingida para que ele possa estar aí num constante desenvolvimento dentro da empresa. Então, a empresa que adota aí o plano de desenvolvimento individual, ela consegue aí ter uma visão mais singular do seu funcionário, onde ela trata aí de uma forma bem específica a necessidade de cada um. E as necessidades de cada funcionário são diferentes, por mais que eles às vezes ocupem o mesmo cargo, estejam aí dentro do mesmo nível hierárquico aí do organograma, às vezes a necessidade de um é uma, a necessidade do outro funcionário é uma outra necessidade completamente diferente. Então, se a gente trata de uma ação coletiva, a gente pode atender a necessidade de um e não atender a necessidade do outro. Então, quando esse plano é individual, naturalmente o esforço ele é mais bem concentrado e o resultado é mais satisfatório. Pesquisa de clima organizacional. Isso é bem comum nas organizações, onde os funcionários eles relatam qual é a questão, como ele é o nível de sua satisfação dentro ali da empresa, e a empresa consegue entender
se ela está no caminho correto, o que ela precisa melhorar, principalmente a partir do ponto de vista dos funcionários. Então, através dessas pesquisas, através das informações geradas, através desse processo, né, de pesquisa, ela pode adotar aí ações que vai melhorar aí o ambiente, melhorar o clima e tornar o ambiente melhor para os colaboradores e, naturalmente, ela alcançar aí resultados mais satisfatórios. E tem também as plataformas de treinamento online. Hoje, o estudo EAD, que é inclusive o que nós estamos aqui fazendo agora, ele está muito comum e bem já difundido dentro das organizações. Então, é uma tecnologia onde as empresas utilizam aí para estar desenvolvendo os seus funcionários e alcançando aí uma melhor capacitação. Dessa forma, cada um, às vezes, pode ter um tempo diferente para fazer esse treinamento e não é necessário aí que todos de uma equipe estejam juntos, cada um pode fazer ali dentro de um momento mais oportuno para fazer aí o seu treinamento, sua capacitação. E aqui nós temos três exemplos de grandes empresas que elas tratam a gestão de pessoas como prioridade dentro dos seus processos e elas alcançam então resultados bem satisfatórios. O primeiro delas é a Ambev, a questão da meritocracia e o desenvolvimento de lideranças. Eu cheguei até a comentar aí ao longo da nossa aula. A Ambev baseia sua gestão de pessoas em meritocracia, desempenho e desenvolvimento de líderes. Os colaboradores têm metas claras e oportunidades de crescimento definidas. Além disso, a empresa investe fortemente em treinamentos e programas de capacitação gerencial. Ou seja, a meritocracia é aí um caminho que a Ambev usa para que seus funcionários sejam constantemente desenvolvidos. Google e a sua cultura de inovação e autonomia. O Google é um dos maiores exemplos mundiais de gestão de pessoas orientada à inovação. Uma empresa de tecnologia, isso é extremamente necessário. A empresa oferece autonomia aos colaboradores, ambientes colaborativos e programas de desenvolvimento contínuo. Então, uma empresa de tecnologia é necessário aí que as decisões sejam tomadas de forma ágil, às vezes é necessário fazer uma completa mudança da rota, então é necessário essa autonomia aí dos colaboradores. E a Google entendeu que esse é um caminho aí para se chegar a excelentes resultados. Natura, sustentabilidade e propósito humano. A Natura utiliza a gestão de pessoas para integrar sustentabilidade, diversidade e responsabilidade social. Em sua cultura corporativa, o modelo de gestão humanizado prioriza o bem-estar dos colaboradores e a representatividade nas equipes. Então, a Natura tem um viés muito grande social, até também do ponto de vista ambiental. Então, ela busca aí, através da diversidade da sua equipe, aí atender aí a diferentes, como eu posso dizer, diferentes objetivos da empresa. Então, ela trata a diversidade, diferentes opiniões como algo positivo dentro do seu processo, onde ela aí consegue ter aí, através de diferentes pontos de vista, uma forma aí de alcançar sempre os melhores resultados. Então, a gestão de pessoas consolidou-se como uma área essencial para o sucesso das organizações. Esse conteúdo apresentou seus conceitos, evolução, modelos e processos, além de benefícios e desafios práticos. As ferramentas e metodologias modernas transformaram a forma de liderar e desenvolver as equipes. As empresas passaram a alinhar desempenho humano, tecnologia e propósito em uma estratégia conjunta de crescimento e desenvolvimento sustentável. Lembrando, mais uma vez,
que todo esse conteúdo que foi aqui apresentado está lá no nosso artigo. Eu te convido a fazer a leitura, o acesso desse artigo, porque lá o conteúdo ele é bem extenso e com certeza vai ter as informações aí necessárias para o seu objetivo, seja ele profissional ou acadêmico. Agora vamos treinar tudo isso que foi aqui apresentado em questões que são aplicadas em vestibulares e concursos. Primeira delas, questão 1. O planejamento estratégico em recursos humanos engloba fatores diretamente relacionados à rentabilidade, lucratividade e desempenho do negócio, e é detalhado em macroáreas da gestão de pessoas. Assinale a alternativa correspondente à macroárea do RH, que corresponde à retenção de talentos na empresa, ou seja, algo que esteja relacionado à retenção de talentos. Manutenção de pessoas, monitoramento de pessoas, desenvolvimento de pessoas, provisão de pessoas ou aplicação de pessoas. Como a gente está falando em reter pessoas, nós estamos falando em manutenção, ou seja, manter as pessoas. Essa questão a gente tem que ficar muito atento às palavras, pois monitoramento nós estamos falando algo relacionado a feedback ou avaliação, desenvolvimento, treinamento, provisão de pessoas, algo relacionado talvez a recrutamento ou talvez não tenha nenhuma relação aqui com a gestão de pessoas. Eu particularmente nunca vi tanto provisão quanto aplicação muito relacionadas aqui ao conceito do nosso objeto de estudo. Então, essa alternativa A é a resposta correta. Questão 2. A diversidade e inclusão no ambiente de trabalho é um tema que requer atenção por parte das organizações. Então, nós estamos falando de diversidade e inclusão no ambiente de trabalho. Em meio a um mercado diverso, a estratégia de mesclar formações diferentes ou culturas diferentes pode favorecer o desenvolvimento institucional, algo que a Natura faz, que a gente acabou de comentar ali nos exemplos. Assinale a alternativa correspondente ao termo usado para descrever atos por parte de gestores de discriminação e preconceito por conta da idade dos colaboradores, ou seja, o gestor está discriminando e tendo preconceito com diferentes idades, sejam pessoas geralmente mais novas ou mais velhas, de colaboradores ou colaboradores em potencial. Capacitismo não é, sexismo não é, antissemitismo não é, etarismo é, que nós estamos falando da faixa etária aí dos funcionários desse gestor. Então, essa é a alternativa correta. Questão 3. Maximiliano, 2017, define que a divisão do trabalho é o processo por meio do qual uma tarefa é dividida em partes. Segundo o autor, junto à divisão do trabalho vem a definição das responsabilidades. Há duas maneiras principais de tratar a definição e atribuição de responsabilidades. Quais são essas maneiras? Então, primeira delas é definição e segunda é atribuição de responsabilidades. Organograma linear e descrição do cargo. A descrição do cargo, ela atribui a responsabilidade? Sim. E ela define a sua responsabilidade? Também. Então, é uma alternativa a se pensar. Vamos deixá-la aqui. Cronograma vertical. Cronograma tem a ver com ações e datas. Então, essa daqui já está errada. Fluxograma vertical e definição da tarefa. Também não. Fluxograma está relacionado a um processo. Fluxograma de blocos, mais uma vez, também não. Diagrama de rede, também não. Voltado aí relacionado à tecnologia. Então, alternativa A.
A gestão participativa é dependente da descentralização da liderança, em que as responsabilidades estratégicas não devem depender apenas da decisão de gestor da alta administração. Nós comentamos isso principalmente lá no exemplo da empresa Automais. Segundo a abordagem participativa, é imprescindível que a organização coloque em prática solução de mudança e racionalidade funcional, visando aumentar a produtividade, resolução de problemas e melhoria de resultados. Assinale a alternativa correspondente a esse componente de gestão pública participativa. Descentralização e análise de clima, inovação e otimização de processos, otimização de processos e horizontalização hierárquica, inovação e descentralização, análise de clima e horizontalização hierárquica. Então, aqui nós estamos precisando saber componente da gestão pública e participativa. Segundo a abordagem participativa, é imprescindível que a organização coloque em prática soluções de mudança e racionalidade funcional, visando aumentar a produtividade e resolução de problemas e melhoria de resultados. A gestão participativa é dependente da descentralização das lideranças, que responsabilidades até não deve ser Bom, análise de clima não tem nada a ver aqui com esse ponto, então essa alternativa ela está incorreta. Otimização de processos e deixar o organograma mais horizontal também não tem nada a ver relacionado à questão de participação. Inovação e descentralização, isso sim tem a ver. Aqui a otimização de processos não tem muito a ver. A inovação, sim. Análise de clima e horizontalização hierárquica. Então, aqui no caso, é uma inovação, ou seja, é algo novo dentro de um processo de gestão, e a questão da descentralização, voltada aí para que mais pessoas estejam envolvidas aí na tomada de decisão. Então, alternativa D. Então, aqui estão as referências bibliográficas que a gente utilizou aí para a construção desse material, tanto do artigo quanto esses slides, e na condução dessa aula. Nós temos aqui referências clássicas voltadas aí para administração e gestão de pessoas. Fica aqui o meu muito obrigado. Se você gostou desse conteúdo, peço que deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. Ficou alguma dúvida, tem uma crítica ou algum comentário, deixe aqui para que a gente possa conversar melhor. E é claro, se você acha que outra pessoa possa se beneficiar desse conteúdo, compartilhe com ela. Beleza? Um abraço e até a próxima.